Então, isso aqui é um convite, é um desafio. Vamos fazer uma viagem no tempo, né? A gente vai ver de onde a gente veio, a gente vai ver para onde a gente está indo, para onde a gente pode ir. E eu queria começar pelo lugar, pelo momento, pelo instante de onde a gente veio. A gente vem de 2005, apresentar alguns personagens de 2005, alguns estão por aí, outros nem tanto, mas algumas figuras. Nosso ministro da Fazenda, quem era o presidente do Banco Central, para quem não se lembra, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Papa e também o presidente americano. Algumas figuras diferentes, algumas são parte da história, outras já não estão entre nós. 2005, a ferramenta de pesquisa, o Google, tinha 7 anos apenas, e ela indexava 8 bilhões de páginas contra hoje 60 trilhões de páginas. Cresceu um pouquinho, tornou a coisa mais complexa. A gente conversava pelo Messenger do Windows, que tinha 6 anos e que foi descontinuado em 2014 porque criaram o Skype, que tinha então 2 anos em 2005 e que já anunciaram o fim também, agora no mês de maio. O celular mais vendido era esse Nokia 1110, que tinha o jogo da cobrinha. Não sei se vocês lembram do jogo da cobrinha. A maior parte das pessoas aqui não tinha idade para ter o celular do jogo da cobrinha. Mas o Brasil, naquele ano, tinha 86 milhões de celulares. Hoje, 264 milhões de celulares. Esse era o computador. Isso era um computador. Não sei se vocês já viram. Mas os atuais, têm 10 vezes mais dados, armazenam 10 vezes mais dados, e são 100 vezes mais rápidos os de hoje. O carro, que já não existe mais também, está por aí, mas não é mais produzido. O Gol, naquele ano, a gente tinha 50 milhões de automóveis, não sei se vocês conseguem ver daí, 50 milhões de automóveis, e hoje a gente tem 115 milhões de automóveis na nossa frota. Isso era 2005, com grandes avanços de lá para cá. Safra brasileira triplicou, uma coisa impressionante. Se a gente pegar comércio exterior, é 4 vezes maior, muito impressionante. Se a gente pegar o desemprego, caiu de lá para cá. E caiu de forma importante, não é desprezível. Se a gente pegar saneamento básico, poderia estar melhor, estamos avançando. Marco civil, marco do saneamento básico está aí, saímos de 50% para 70% de saneamento básico, importante. Né? Perdão? Pobreza extrema caiu. Ensino superior, o desafio da quantidade vem avançando muito mais do que as conquistas de qualidade. Na qualidade a gente está mal, esse negócio de EAD é uma loucura, ensino à distância é uma coisa que não faz muito sentido. Muitos empresários do setor não concordam e discordam, indo para a Suíça de jato, ganhando muito dinheiro, mas aqui a gente tem um desafio, é importante, fundamental. Eu queria apresentar alguns desafios, outros desafios, inflação. Se a gente pegar a meta do ano em que surgiu a Band News FM e a meta que a gente tem hoje a inflação está numa situação pior, se a gente for imaginar comparado à meta. Taxa de juros continua a ser um absurdo. Não tem como pegar dinheiro, não tem como se financiar. Tem que comprar tudo à vista, tem que crescer com o próprio dinheiro. Ninguém consegue fazer isso, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em país nenhum do mundo. Por isso que o Brasil anda de lado. Dívida pública, daqui a pouco estoura. Esses 70%, porque nós estamos falando de dívida pública líquida em porcentagem do PIB, outros indicadores fazem isso muito maior. Agora eu queria apresentar o dado de uma maneira diferente. Esse aqui é o PIB brasileiro em porcentagem do PIB chinês. Em 2005, a gente tinha 36% do PIB chinês. Hoje a gente tem 11% do PIB chinês. É razoável isso? Não é razoável. O Brasil cresceu, mas a China cresceu muito mais. Se a gente se orgulha disso, vamos nos conformar. Outro dado importante, como medir o custo da Previdência em valores de hoje? Vamos medir em toneladas de soja, milhões de toneladas de soja. A Previdência custava 285 milhões de toneladas de soja por ano, hoje custa 522 milhões de toneladas de soja. E a gente produz 160 num ano. Outro dado, que é importante, é um desafio importante, emendas parlamentares. Como medir, né, o valor das emendas parlamentares? Eu fiz uma conta em ouro, toneladas de ouro. Em 2005, a gente gastava 6 toneladas de ouro
com emendas parlamentares. Agora, 140 toneladas de ouro com emendas parlamentares. É uma boa forma de dividir o butim. Está errado isso. Não é possível que a gente não enxergue isso como um desafio a ser desmontado. Bom, e para onde a gente está indo? Isso é de onde a gente vem. Para onde a gente está indo? Para onde a gente pode ir? Tem várias maneiras da gente medir, tem vários indicadores que a gente pode usar para falar sobre progresso, sobre prosperidade, sobre crescimento. Eu vou pegar só renda per capita. Só renda per capita. Porque em torno dela gravitam vários dados. Renda per capita do Brasil, em 2005, olha a nossa posição, número 80. E hoje, olha como a gente avançou bastante, né? Muito. Somos o país número 79. Não mudou nada. Renda per capita não mudou nada. Porque o mundo cresceu, porque os países cresceram. E quando a gente fala de renda per capita, a gente fala, para poder crescer a renda per capita, a gente tem que ter instituições sólidas. Não tem como crescer a renda per capita sem instituições sólidas. Também não tem como crescer sem respeito às instituições, sem alta institucionalidade. Não adianta ter o predinho de tijolo do Supremo, o predinho do Congresso Nacional, o predinho da Polícia Federal. Não adianta ter os prédios. Todo país tem prédio. O Togo tem, o Brasil tem, todos os países têm um predinho com algum departamento, um negócio preso na porta. Agora, o respeito à instituição é a institucionalidade, que tem que ser alta, e que produz estabilidade, produz segurança jurídica. Agora, adianta, se a gente tem uma carga tributária absurda, entre as 20 maiores economias do mundo, hoje, o Brasil é a única que nos últimos 20 anos disparou a carga tributária. Todos estão na média. Em 2005, a gente estava na média das 20 maiores economias do mundo em carga tributária. Hoje a gente está muito acima da média. A média é 28, nós somos 35. 7 pontos sobre 38, sobre 28, dá 25% a mais. Não é razoável, não dá para crescer, sufoca, falta oxigênio. Responsabilidade fiscal. Todo mundo fala, todo mundo diz que tem, mas não tem. Nós não temos responsabilidade fiscal, nós não temos juízo. Coisa que a gente fala para filho, né? Responsabilidade administrativa. É razoável o que a gente faz no Estado brasileiro ou o que o Estado brasileiro faz com a gente na forma como lida com a administração pública? Infraestrutura. Então, aí, a gente fazendo reportagem sobre um porto no Peru e a gente não consegue chegar lá, a gente vai de carroça para lá. Não tem sentido um negócio desse. Quanto a gente precisa fazer? Dorme no Supremo Tribunal Federal uma ferrovia. Eu nunca vi. Dorme no prédio do Supremo uma ferrovia que pode transportar grãos. Dorme em ferrovias, projetos de infraestrutura extraordinários. Segurança pública, algo muito importante. Não dá para ter um país próspero sem segurança pública. Isso é parte do projeto. Educação. Não tem condições, a gente falou telas atrás aqui. Pesquisa e tecnologia. O Brasil investe muito pouco. Existem ilhas de excelência muito admiráveis. Todas elas prosperam, todas elas são temas das nossas reportagens e a gente olha para aquilo como inspiração. Mas não é a média, é o ponto fora da curva. Ambiente pró-negócios. Não temos ambiente pró-negócios. Ao contrário, basta ver, toda hora vem um governo, qualquer que seja ele, não importa qual, e resolve fazer alguma estrepulia. E, em nome da gente. Mas ninguém perguntou para a gente se a gente quer. Eles vão lá e fazem. E dizem que estão prestando um serviço para nós. Só que é com o nosso dinheiro e sem a nossa aprovação. Respeito ao cidadão. Por último, disso tudo, em suma, é o respeito ao cidadão. Então, quando a gente fala em renda per capita, é tudo isso. Aí, se a gente pegar a renda per capita brasileira, você vai mudar conforme a fonte, vai chegar num número diferente, $10.200. Seria razoável a gente pensar em dobrar a renda per capita? Parece um número tão absurdo, assim, dobrar a renda per capita? Não, porque o Uruguai tem uma renda per capita que é superior à renda per capita brasileira dobrada. É mais do que o que seria o dobro da renda per capita brasileira. O Uruguai, não estamos falando de um país, você fala, meu Deus, foi pegar um país lá da Europa, aqueles ricos lá, aquele asiático. Olha isso aqui. Eu não estou nem falando de Coreia do Sul também, que deu um salto assombroso. Uruguai, $22.700. A gente não chegaria ao Uruguai, que é o 45º país no ranking por renda per capita. Lembrando que a gente está em 79º. Por que eu chamei de viagem no tempo? Porque o que vai se definir para a gente poder fazer
10.200 virar 20.400, é o tempo, é o tempo. Quanto tempo a gente vai levar para dobrar o nosso PIB per capita, a nossa renda per capita? Se a gente usar a velocidade que a China ou a Índia usaram nos últimos 20 anos, vai ser 1. Se a gente usar a velocidade que os emergentes tiveram nos últimos 20 anos, vai ser outro tempo. Se a gente usar a velocidade americana ou a nossa velocidade, a gente cresceu também nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, o Brasil só não cresceu menos nos últimos 100 anos, porque lá em 1905 a 1925, a gente conseguiu crescer menos do que nos últimos 20 anos. Não fosse isso, a gente não teria crescido. Foi os piores 20 anos, piores do que 1985 a 2005, o que é inacreditável. Então vamos lá, tempo para dobrar na velocidade chinesa, não é? Veja, é o Brasil crescendo daqui para frente aquilo que a China, na velocidade em que a China cresceu nos últimos 20 anos, considerando que a gente vai crescer a nossa renda, o nosso PIB nessa velocidade, e a população brasileira vai crescer no ritmo que vem crescendo atualmente, senão não faz sentido. 11 anos. Então, em 11 anos, em 2037, a gente poderia ter o dobro da renda per capita. Essa seria na velocidade chinesa ou velocidade indiana. Na velocidade dos emergentes, que é um grupo um pouco maior e baixa velocidade, seriam 17 anos. Em 2043, a gente chegaria ao dobro da renda per capita. Óbvio que os outros países também estariam indo. E alguém diria, pô, você não chegou no Uruguai. Não sei, mas vamos parar o mundo um minutinho, senão a gente não faz conta de jeito nenhum. Na velocidade americana, esse país que não anda, 28 anos, 2054. Mas na velocidade brasileira, 35 anos. E aí, se a gente repetir nos próximos anos o que a gente fez nos últimos 20 anos de velocidade, a gente vai levar 35 anos para dobrar a renda per capita e virar um Uruguai. Não é virar um país riquíssimo, é virar um Uruguai. E com o dobro da renda per capita, o Brasil muda de padrão. É evidente que muda de padrão, mas tem muito para fazer além disso. É justo a gente esperar tanto tempo? Eu acho que não. Imagino que ninguém aqui acha que não. E por isso que essa é uma provocação, é uma velocidade, é a discussão da velocidade, a viagem no tempo que eu propus aqui.